pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que excite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Sem entender a tua proteção. Amém. Agora vamos fazer a oração, entregando nosso irmão Douglas na mão do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, como é bom, Pai. Como é bom podermos estar reunidos, Senhor, mais uma terça-feira, nesta manhã. Aqui, Senhor, no PG Online, onde tantos irmãos aqui, Senhor, já fizeram seus agradecimentos. E agora, Pai, também nós vamos receber, Senhor, de Ti o pão da vida, que o irmão Douglas irá compartilhar conosco. Que o Senhor esteja, Pai, atuando mais uma vez, Espírito Santo, na vida do irmão Douglas, Senhor, assim, poderosamente, como o Senhor já tem feito. Que nessa manhã ele possa vir falar, não dele, mas daquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Seja conosco também, Espírito Santo, para podermos entender aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Que o irmão Douglas possa ser usado poderosamente pelo Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Seja bem-vindo, irmão Douglas. Tenha a palavra agora. Eu creio que todos aqui já te conhecem, mas se
Se tiver alguém que não lhe conheça, que você possa se apresentar. Tá bom, meu querido? Sinta-se à vontade agora, a palavra é sua. Bom dia a todos, uma alegria estar com vocês nesta manhã. Eu sou o Douglas, sou o marido da Alessandra, tô com meu irmão na cabeça. Sou esposo da Alessandra, é uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? Também participo do programa Desfragmentando a Lição, lá do nosso canal, passando a lição dos professores também. É uma alegria estar com vocês aqui nesse PG nessa manhã. Nós vamos falar de um tema essa manhã sobre a volta de Jesus. Nós, como povo do Senhor, nós cremos no advento, nós estamos nos preparando para esse glorioso dia, e eu quero falar sobre a volta de Jesus, mas também sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo e a volta de Jesus, nessa preparação, né, para esse dia glorioso. Nós vamos estudar aqui alguns textos, e o primeiro texto dessa manhã encontra-se em João, Evangelho de João, no capítulo 14, versos 1 até o 3. E esse é um verso muito conhecido. João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Alguns até conhecem esse verso de cor, não é verdade? Enquanto você abre a palavra de Deus, eu quero dizer que nós somos privilegiados porque nós temos essa liberdade de abrir esse canal, a liberdade religiosa, né? De poder abrir esse canal, de falar de Jesus, do amor dele, da volta dele. Um dia não distante de hoje também, nós não teremos mais essa liberdade. Quando abrirmos um canal, alguma coisa, iremos falar de Jesus, ele vai ser tirado do ar. Então vamos falar, vamos pregar, e hoje nós estamos tendo essa oportunidade, não é verdade? E você também hoje tem uma oportunidade de falar do amor de Cristo também. Vamos ao texto? João, capítulo 14, versos 1 a 3, diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Só um momentinho aqui, irmãos. Pronto. Essa é uma promessa muito maravilhosa, né? Podemos dizer a maior promessa da história. Na Bíblia, meus irmãos, nós temos promessas que aquecem o nosso coração, não é verdade? Só que existe uma promessa que ela é o pilar da esperança cristã, da nossa esperança. Jesus, ele prometeu não apenas perdão. Jesus não prometeu apenas paz interior. Jesus, ele prometeu um reencontro. E ele disse, eu voltarei. Eu voltarei. E a grande pergunta não é se Jesus vai voltar, não. Porque a Bíblia deixa isso bem claro. A grande pergunta é, e é a pergunta desta manhã, você está preparado para encontrar Jesus? Porque quando Jesus voltar, não será um evento comum, não. Será um momento em que o céu tocará a terra. Será o dia em que o tempo da graça se encerrará. Será o dia em que o destino eterno será selado. E é aqui que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus hoje. Sabe fazendo o quê? Preparando a igreja, preparando eu e você para a volta de Cristo. A volta de Jesus vai ser literal, vai ser visível e também gloriosa. Atos capítulo 1, versos 9 até 11, abra sua Bíblia.
Atos, não se preocupe às vezes de não conseguir abrir durante a mensagem, tá bom? Anote aí no papelzinho os textos, e depois você vai confirmar nas escrituras se você não conseguir abrir, tá bom? Tudo que eu falar aqui, você vai conferir na Bíblia. Não seja como os de Tessalônica, que somente ouviam. Seja como os de Bereia, que ouviam e iam confirmar nas escrituras. Atos capítulo 1, verso 9 até o 11 diz assim: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse Jesus vai vir do modo como aqueles discípulos o viram subir. A volta de Cristo não será simbólica. A volta de Cristo não vai ser invisível. Não vai ser um sentimento. Não vai ser um evento secreto, não. A volta de Jesus vai ser visível. Cristo voltará visivelmente, pessoalmente. Cristo também voltará com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, no verso 27, diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Relâmpago não precisa ser anunciado. Relâmpago também não pede licença. Relâmpago também não passa desapercebido. A volta de Jesus será tão clara, tão grandiosa, tão universal, que o mundo inteiro verá. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, e diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Como que ele vem? Ele vem com as nuvens. Todo olho vai ver. Não vai haver dúvida nenhuma. Não vai ter uma explicação alternativa. Não vai ter ateísmo naquele dia. Também não haverá desculpas. Quando Cristo aparecer, toda boca vai se calar. A volta de Jesus será um dia de salvação para uns, mas de terror para outros. Tito, capítulo 2, no verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim, ó: Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A volta de Jesus é chamada de bendita esperança. Mas essa esperança só é bendita para quem está em Cristo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 até o 9. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que interessante isso. Quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus ali em chama de fogo, não é? E a Bíblia, ela revela que a mesma vinda, que será gloriosa para os salvos, o que ela vai ser? Ela vai ser condenação para os que rejeitaram a graça. Por isso nós precisamos entender. A volta de Jesus não será apenas um espetáculo celestial. A volta de Jesus será o fim da oportunidade de escolha. E o que vai acontecer na volta de Jesus? Vai acontecer a ressurreição dos justos também, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim, ó:
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porquanto quem vai descer do céu? O Senhor mesmo. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Tem uma ordem de acontecimento. E isso é muito bem claro, porque a morte não tem a palavra final. O cemitério não é o fim. A sepultura não é vitória. A ressurreição será o grande grito do céu. A redenção está completa. Só que também os vivos vão ser transformados. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53, olha como que é lindo isso que Paulo descreve para a gente. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Sem dor, sem doença mais, sem lágrimas, sem as limitações humanas. E aí então os salvos serão arrebatados para encontrar Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe. Não diz que Jesus pisa na terra neste momento, mas que os salvos encontram Cristo nos ares. Aqui está uma verdade muito importante. Não existe segundo retorno secreto, nem arrebatamento oculto. O arrebatamento é público, visível e acompanhado da ressurreição. O Espírito Santo, a maior necessidade do povo de Deus. Quantos aqui creem que Jesus está voltando? Se Jesus está voltando, então a pergunta é: quem que prepara o povo para esse dia? A resposta bíblica é muito clara, é o Espírito Santo. João, capítulo 16, no verso 8, diz assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele faz três coisas profundas. Primeiro, ele convence do pecado, porque ele revela aquilo que nós escondemos. Ele ilumina áreas da vida em que elas estão em trevas. A segunda coisa que ele faz também é nos convencer da justiça, não é verdade? Porque ele mostra que existe um padrão, mostra que existe santidade e mostra que Cristo é o modelo. A terceira coisa que ele faz é convencer do juízo, nos mostrando que a vida, ela não é uma brincadeira. O cristianismo não é brincadeira. E também nos mostra que o tempo está acabando. O Espírito Santo, irmãos, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa divina. João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim pra gente, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Eu rogarei ao Pai. E o Pai vai dar o que? Outro Consolador. Jesus, ele chama o Espírito Santo de Consolador.
Consolador fala, Consolador orienta, Consolador ele abraça, Consolador também fortalece. Esse é o papel do Espírito. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma força não se entristece, mas uma pessoa sim. O Espírito Santo é Deus atuando na vida de cada crente hoje. O Espírito Santo é quem produz santidade real na nossa vida. A grande crise da igreja no tempo do fim será esta: pessoas com aparência de cristãos, mas sem transformação verdadeira. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 5, e diz assim, ó, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O poder da piedade é o Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele não vem apenas para dar arrepios, emoções, línguas. Não. O Espírito Santo vem para produzir o caráter de Cristo na nossa vida. O maior milagre não é falar em línguas. Muitos professam por aí que estão falando em línguas, né? O maior milagre é alguém que era orgulhoso se tornar humilde. O maior milagre é alguém impuro virar santo. O maior milagre é alguém de coração duro virar a ter um coração quebrantado. O maior milagre do Espírito é alguém rebelde que se torna uma pessoa obediente. Nós temos uma parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. E aqui é uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Jesus, ele descreve 10 virgens aqui, esperando o noivo, né? Eu quero dizer para você, todas as 10 estavam na igreja. Todas essas virgens tinham lâmpadas. Todas as 10 também, elas estavam esperando a volta de Jesus. Só que apenas 5 tinham azeite. E as outras 5 não tinham. O azeite simboliza o Espírito Santo. Notem para vocês que nós estamos vivendo no mesmo cenário. Nós temos pessoas que estão na igreja, nós temos pessoas que têm lâmpadas, todas têm lâmpadas, todas estão na igreja, todas estão esperando a volta de Jesus, assim como essas 10 virgens. Só que a parábola nos chama a atenção que 5 tinham e 5 não tinham. E aqui está uma das verdades mais assustadoras. É possível estar esperando Jesus e mesmo assim não estar preparado. Eu quero repetir isso. É possível estar esperando Jesus e mesmo assim não estar preparado. As virgens loucas, podemos dizer assim, elas tinham religião, só que elas não tinham comunhão. Elas tinham lâmpada, mas não tinham reserva. Elas tinham aparência, mas elas não tinham vida. O problema aqui não era a falta de lâmpada. O problema era a falta de Espírito Santo.
E quando a porta se fechou, não adiantou correr. E isso é uma profecia para o tempo do fim. O Espírito Santo está nos preparando para o juízo. Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selamento, ele está ligado ao tempo final, ao caráter e também à fidelidade ao Senhor. Olha o que Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 3 diz para a gente. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É o Espírito Santo, é quem faz a obra no íntimo. Deus, ele não sela a aparência, Deus sela caráter. Por isso que nós vamos ter a chuva serôdia e o alto clamor, o último derramamento. Joel capítulo 2, verso 28 e 29 diz pra gente: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Vai haver uma obra final muito poderosa. O Espírito Santo vai ser derramado com intensidade. O povo de Deus vai ser capacitado. E a mensagem final vai ser proclamada com poder. A terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Mas note uma coisa: esse poder, ele não é para exaltação humana. Esse poder é para terminar a obra. É para preparar um povo. O maior sinal da volta de Jesus, irmãos, não é uma guerra. Não é. O maior sinal da volta de Jesus é uma igreja cheia do Espírito. Mateus capítulo 24, verso 14 diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não é a ONU que vai trazer Jesus, não vai ser a política, não vai ser o Vaticano, não é a economia. O maior sinal profético é a missão concluída. E essa missão só se cumpre com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Sem o Espírito Santo, a igreja vira um clube. A mensagem, ela vira teoria sem o Espírito Santo. A santidade, ela vira legalismo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a esperança vira tradição. Mas com o Espírito Santo, o coração arde. Com o Espírito Santo, o pecado, ele perde força.
Com o Espírito Santo, a palavra ela ganha vida. E com o Espírito Santo, o povo é transformado. E a pergunta agora, como saber se eu tenho o Espírito Santo? Você já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? A Bíblia ela dá sinais muito claros para a gente. Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A pergunta não é, você sente algo? Não. A pergunta é, você é guiado? Quem tem o Espírito Santo ama a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo ama a oração. Quem tem o Espírito Santo odeia o pecado. Quem tem o Espírito Santo e é guiado por ele busca santidade, tem fome de Cristo, deseja obedecer, sente uma tristeza imensa quando cai. Mas com o Espírito Santo ela se levanta e continua. O maior perigo do tempo do fim são os enganos espirituais. Mateus capítulo 24, verso 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 14, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás não engana o mundo com chifres. Ele engana com religião sem cruz, com milagres sem verdade, com emoção sem santidade. Por isso o Espírito Santo sempre nos conduz a Cristo. O Espírito Santo vai nos conduzir à Bíblia. O Espírito Santo vai nos conduzir à obediência e também à verdade. Porque o Espírito Santo, ele prepara um povo para ver Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esta é a descrição do povo final. Perseverança, fidelidade, fé em Jesus, obediência, caráter moldado. E tudo isso é possível somente com o Espírito Santo. Porque tudo isso que eu disse é impossível sem o Espírito. Quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo. Por isso o dia é hoje. Apocalipse 22, capítulo 22, verso 11 e 12, diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, esse texto aqui ele é tremendo. Chegará um momento em que Deus dirá: acabou. O céu fecha a porta da graça nesse momento. O juízo se encerra. A decisão já está tomada. Então Cristo vai aparecer e nesse dia não haverá mais pedido de perdão. Não haverá mais, Senhor, agora eu mudo. Não haverá mais tempo de buscar azeite. O azeite tem que estar hoje. O Espírito Santo tem que estar hoje. A entrega tem que ser hoje. Meu querido irmão e minha querida irmã do PG, imagine a cena. O céu se abrindo, a glória de Deus rasgando as nuvens, a terra tremendo, as sepulturas começam a se abrir e os anjos descendo em fileiras incontáveis, a trombeta ecoando como nunca ecoou. E Jesus, o mesmo Jesus que um dia foi cuspido, o mesmo Jesus que um dia foi humilhado,
O mesmo Jesus que carregou a cruz. O mesmo Jesus que sangrou por mim e por você. Agora ele vem como um rei. E naquele instante, duas reações acontecerão. Alguns dirão: eis aqui está o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Isso está em Isaías capítulo 25, verso 9. Só que outros dirão, o que está escrito em Apocalipse 6,16, cai sobre nós e esconde-nos. Meu querido irmão e minha querida irmã, você não precisa ter medo da volta de Jesus. O que você precisa ter medo é de viver sem Ele hoje. Porque a volta de Jesus será alegria para quem viveu com Cristo. O problema não é Jesus voltar, porque Jesus vai voltar. O problema é Jesus voltar e você não estar pronto. Por isso que o Espírito Santo está te chamando você agora. É agora. Talvez eu fale para alguém que esteja na igreja há anos, mas não tem uma comunhão diária com o Senhor Jesus. Talvez eu fale para alguém que tenha doutrina, mas não tenha uma vida espiritual. Talvez eu fale com alguém agora que cante, mas que não tenha uma vida de oração. Talvez a pessoa possa até pregar, só que por dentro ainda está vazia. Talvez eu fale para alguém que carregue a Bíblia na mão, mas não carrega Jesus no coração. Por isso hoje, o Senhor Jesus está dizendo: dá-me o teu coração. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer ter azeite na sua lâmpada? Você quer estar pronto para ver Jesus? Então eu quero dizer para você, não faça um acordo com Deus. Faça uma entrega total. Hoje é dia de voltar-se para Jesus. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de quebrantamento. Hoje é dia de dizer: Senhor, não quero só esperar a tua volta. Eu quero viver preparado. Você que nessa manhã quer dizer isso. Quer dizer: Senhor, eu não quero só esperar a tua volta. Eu quero viver preparado. Você que quer dizer isso nessa manhã e tomar essa decisão, levante aí a sua mão virtual, abra a sua câmera, levante a sua mão de forma visível. O céu para nesse momento para olhar aqui no PG. As pessoas tomarem suas decisões. Glória a Deus, Rita Rios. Amém, amém. Estou vendo aqui também mais mãos de forma virtual. Maria da Conceição também abriu sua câmera para levantar. E eu também, irmãos, quero dizer nessa manhã: Senhor, eu não quero apenas esperar a tua volta. Eu quero viver preparado todos os dias. Que o Espírito Santo possa selar essa nossa decisão. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E aqueles que puderem e tiverem condições, eu quero pedir que você se coloque ajoelhado nesse momento. Eu quero pedir licença para vocês, eu vou fechar a minha câmera também aqui. Aqueles que puderem, vamos nos colocar ajoelhados. Eu quero fazer uma oração especial para você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Amém. Senhor dos céus e da terra, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com temor e reverência, porque Amém. sabemos que Jesus está voltando, Senhor. Amém, amém. Pai,
Nós cremos na promessa. Amém. Nós cremos que Cristo voltará em glória. Nós cremos que todo olho o verá. Cremos que a trombeta ela soará. Nós cremos que os mortos em Cristo também ressuscitarão. Mas, Senhor, nós também reconhecemos que muitas vezes nós temos religião, mas não temos vida. Muitas vezes nós temos forma, mas não temos poder. Muitas vezes nós temos lâmpada, mas nós não temos azeite. Ó Deus, Eu também, em nome de Jesus. perdoa-nos. Nesta hora nós pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Quebra todo o orgulho que há dentro de nós. Quebra toda a frieza espiritual. Quebra toda a hipocrisia escondida, Senhor. Quebra todo o pecado secreto. Quebra, Senhor, toda a resistência que nós temos, Senhor. Senhor, tira de nós o coração de pedra que temos e coloca um coração de carne. Escreve, Senhor Jesus, a tua lei em nossa mente e em nossos corações. Purifica-nos, Espírito Santo, todos os nossos pensamentos. Santifica os nossos olhos. Santifica as nossas palavras. Santifica as nossas mãos. Por favor, santifica também o nosso lar, Espírito. Pai querido, não permita que sejamos encontrados vazios no dia da volta de Jesus. Se existe alguém aqui que está afastado, por favor, traz de volta agora. Se existe alguém aqui que está preso ao pecado, quebra as correntes agora, Senhor Jesus. Se porventura existe alguém que está desanimado, renova as forças agora também, ó Pai. Se também existe alguém que perdeu a fé, reacende a chama agora nessa pessoa, Senhor Jesus. Sela-nos com o teu Espírito Santo. Prepara-nos para o tempo do fim. Prepara-nos para o juízo. Prepara-nos para a eternidade, ó Pai. E quando Cristo voltar nas nuvens do céu, não permita que nós estejamos naquele grupo que vai se esconder. Não permita que nós venhamos estar no grupo dos desesperados, mas que nós possamos levantar a cabeça e dizer com as lágrimas nos olhos: eis aqui está o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Por isso, Pai, nós nos colocamos nas suas mãos nesse momento. Nós tomamos a nossa decisão, Senhor Jesus. Por isso o PG agora se manifestou com as mãos para dizer, Senhor, que nós somos teus. Para te pedir, Senhor, que nós não queremos apenas esperar a sua vinda, nós queremos estar preparados, viver preparados. Prepara esse teu povo, Senhor. Sela a nossa decisão, Espírito Santo. Nós nos entregamos nas suas mãos, Senhor. O Senhor Jesus já está trabalhando nas nossas decisões e nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, Pai. E eu quero terminar essa oração, Senhor Jesus, dizendo para esse PG que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos do PG. E o PG Online diz: amém, amém. 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 Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Douglas, pela palavra. Amém. De exortação. Deus seja louvado. Amém, irmão Douglas. Deus lhe abençoe.